Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje eu não estou gravando aqui do meu estúdio, né? Então vocês vão talvez sentir alguma diferença em termos de qualidade de som ou vídeo. Espero que isso não prejudique. Mas enfim, nossa aula hoje, né? Nós vamos falar da parábola, de duas parábolas, né? São, na verdade, dois temas do Evangelho. Tá? São temas separados. Um é a candeia sobre o alqueire, e o outro é porque Jesus fala por parábolas, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, optou por tratar juntos. Tá? Mas eu acho que são assuntos diferentes, então, apenas por questões metodológicas, eu vou tomar a liberdade de separar. Esses dois temas, né, e principalmente a candeia sobre o alqueire, ele é meio que uma continuação das nossas conclusões da parábola da figueira seca, que nós tivemos na aula retrasada. Né? Só para a gente relembrar um pouquinho, quando a parábola da figueira seca era uma parábola, vamos dizer assim, muito, muito sequinha mesmo, né? Em que Jesus estava com fome, né? Uma parábola bem curtinha, né? Jesus estava com fome e aí ele viu ao longe uma figueira, não era época de figos, né? Quando chegou lá só tinha folha seca e aí ele falou, olha, que ninguém coma de ti mais figos, né? E no dia seguinte ele com os apóstolos voltaram lá, a figueira estava morta e os apóstolos falaram, nossa, você amaldiçoou essa figueira, ela morreu, né? E aí ele fala, não, olha, se eu disser para uma montanha se mover de coração, ela vai se mover, né? No sentido de que a fé e a prece, a gente até fez várias associações, né? Tem força, né? E depois nós acabamos concluindo que o nosso papel era fornecer, especialmente nós médios, mas todos são médios, então é o papel de todo mundo, né? É tentar fornecer alimento espiritual para os outros, né? Que se nós temos todas essas habilidades e não usamos, nós vamos ser como a figueira seca, né? E, por outro lado, já que a gente tem todas essas habilidades, a gente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Que foi, vamos dizer assim, meio que a conclusão da nossa última aula. Bom, essa parábola da candeia e do alqueire, né? Candeia sobre o alqueire, ela foi reproduzida em 3 dos 4 evangelhos canônicos, né? Aqueles que fazem parte da Bíblia. Me parece que essa mesma parábola foi reproduzida também num evangelho dito apócrifo, né, de Tomé. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse reforço coloca, vamos dizer assim, um pouco mais de raiz histórica, né, já que vários evangelistas acabaram usando essa mesma parábola e atribuindo-a a Jesus, né? O que diz a parábola? Então, primeiro, talvez o que deu nome à aula seja a leitura de Mateus, né? Que ele diz que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, né? Aí, para a gente não entrar em significado de o que é alqueire, coisas históricas, eu acho que a versão do Lucas está bem mais explicativa, né? Ele diz que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, né? Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente, né? Então, gente, eu acho que aqui fica muito claro, né? Eu acho que a primeira interpretação que a gente pode tirar é que nós, sendo candeeiros, né, e tendo sido acendidos, né, tendo sido criados por Deus, a nossa fagulha, a nossa luz, né, tendo sido acendida por Deus, nós sendo criados por Ele, a gente não deve ser colocado debaixo do alqueire, ou embaixo da cama, ou coberto com um vaso, né? Eu acho que o nosso objetivo é claro, quando nós temos ferramentas, nós devemos usá-las, né? E é bem interessante a questão de nos chamar de candeeiro, né? Ou de candeia, seja lá o que for, né? É legal a candeia no candeeiro, né? A gente faz aquela associação de espírito e corpo físico,
Mas fica claro que nós não fomos criados para ficar encobertos, né? A gente foi criado para ser uma luz para os outros, né? A gente volta, e talvez aí a relação, é por isso que eu quis começar essa conversa falando do Evangelho, né? Bom, do Evangelho anterior, né? Da parábola da figueira seca. Agora, o segundo trecho do Evangelho, esse é muito interessante, é muito rico, e aqui nós podemos explorá-lo sob diversos vieses, né? Porque Jesus fala por parábolas, né? E aí, se vocês forem ler ali, o texto é um pouco maior, mas ele diz, olha, vocês, falando dos discípulos, vocês conseguem entender algumas coisas, por isso vocês estão aqui comigo, né? Dos apóstolos, mas os outros que não são os discípulos, podendo ver, não veem, né? E ouvindo, não escutam. E depois ele ainda cita Isaías, né? Vamos dizer assim, meio que como cumprindo a profecia do profeta Isaías, né? Dizendo, olha, o coração desse povo se tornou pesado, eles têm ouvidos surdos, né? E então não escutam, não compreendem, e mesmo convertidos não se curam, né? Olha só que interessante. Então, eu acho que, mais uma vez aqui, Jesus aborda alguns pontos aqui, né? Eu acho que tem muito a ver com tudo que nós já vimos no curso. Então, primeiro deles, voltando, né? Olha, a gente tem instrumentos para ser alguma coisa, né? Nós viemos com a ferramenta para a gente evoluir, moral e espiritualmente, e auxiliar os outros nessa tarefa. Então, acho que isso é um ponto, né? Ele ainda fala que mesmo os convertidos não se curem, né? Aí eu me lembro imediatamente da figueira seca, né? Que a gente discutiu, aquelas pessoas que falam, né? E não fazem, né? Falam uma coisa e vivem outra, né? E praticam outra, né? Então, talvez quando ele fala mesmo os convertidos não se curem, mesmo aquelas pessoas que aparentemente seguem uma vida religiosa ou tenham conceitos morais, não sigam, na verdade, esses ensinamentos de verdade, né? Mas também, quando ele faz a comparação dos apóstolos com o resto do povo, ele aborda um outro ponto muito importante que nós já falamos também exaustivamente nas nossas aulas, né? Que algumas pessoas hoje, né, têm uma capacidade de compreensão, e isso tanto moral quanto intelectual, diferente das outras, tá? Isso faz parte de tudo que a gente discutiu, né? Quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente e moralmente, mais facilidade a gente tem de entender. E que o nosso desenvolvimento moral e intelectual aqui é um limitador para a nossa compreensão das coisas, né? Se a gente for ler das perguntas 1 a 30 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que, de fato, nós somos limitados, e tanto moralmente quanto intelectualmente, para compreender o mundo que nos cerca, né? Mas, também ali, nessa parábola, né, Jesus está falando, olha, para alguns esse conhecimento cru, né, vai funcionar, e para outros não, né? Então, assim, fica relativamente claro que Jesus falava por parábola, porque assim ficava mais fácil entender as coisas, né? Assim, as pessoas conseguiam, aquelas pessoas com, vamos dizer assim, com mais dificuldade, com menos poder de abstração, conseguiriam entender as coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais clara, mais simples, né? E aí, gente, nós voltamos aqui àquela história da luz, né? Nós somos a luz do mundo. E eu acho que a associação aqui é muito interessante, né? Se nós temos de ser uma luz para os outros, né? E porque nós temos essas ferramentas, a gente pode fazer isso de duas formas: ou transmitir o conhecimento para quem esteja pronto para receber. Então, uma conversa que nós eventualmente temos aqui às terças-feiras, cada um traz um ponto de vista. Aula passada eu até falei que alguns exemplos eu aprendi muito, e eu aprendo sempre digo isso para vocês, né, que no final das aulas eu me sinto endividado, né? Eu sempre acho que eu aprendi mais do que eu
transmitir de conhecimento, né? Eu sempre me sinto um devedor, mas o fato é que a gente pode, para quem está disposto, transmitir o nosso conhecimento dessa forma, conversando, pelo debate, pelo entendimento, né? Mas, e que seria a comunicação de Jesus para os apóstolos. Agora, a comunicação de Jesus para o povo, por meio de parábolas, a gente também pode fazer, né? E aí eu fico pensando que as nossas parábolas são nada mais do que os exemplos que a gente dá no dia a dia, né? Então, assim, isso porque as pessoas acabam aprendendo na prática, vendo as coisas, né? A gente aprende as coisas na prática, ou se não, por meio de histórias que de alguma forma vão emular, vão simular algo prático, que são as parábolas, né? Nós não temos o talento de Jesus para transmitir conhecimento moral e tocar o coração das pessoas por meio de histórias, né? Algumas pessoas até têm um talento um pouco maior para isso, têm essa capacidade, mas nunca ninguém vai chegar perto, talvez, desse que tenha sido o espírito mais evoluído que tem habitado aqui no nosso planeta, né? Então, eu acho que a nossa possibilidade de ensinar aos outros é por meio de exemplo. A gente não vai contar a história, né, que emula a prática, a gente vai dar demonstrações práticas do que deve ser feito. Tá? E é por isso que a nossa responsabilidade, quando a gente age no nosso dia a dia, quando a gente exerce nosso livre-arbítrio, não diz respeito só ao nosso desenvolvimento, mas nós somos também um exemplo para os outros sempre. E se nós agimos bem, nós somos uma luz para os outros. Se a gente age mal, a gente é uma obscuridade. Então, são dois pontos muito diferentes, né, que foram juntados aí. Acho que eles se conectam muito, mas a parábola da candeia sobre o alqueire é mais um reforço de que nós temos ferramentas não só para a gente evoluir, como para ajudar os outros. Então não adianta a gente ficar embaixo da cama, como diz Lucas, a gente tem que ser colocado no candeeiro, né, ficar exposto. E por outro lado, fala-se por parábolas, por quê? Primeiro, porque cada um tem uma capacidade, um poder de abstração, está num nível, tem um nível de compreensão das coisas, né? E alguns estão prontos para ouvir o conhecimento mais nu e cru, como nós aqui fazemos, transmitimos um para o outro, né, esse conhecimento, mas para algumas pessoas não adianta. Se eu começar a falar de doutrina, as pessoas não vão entender, ou não vão querer entender. Então, a minha forma de contar as coisas por parábolas é pelo meu exemplo. E aí está a importância da gente ser uma luz para os outros, da gente de fato ser a candeia sobre e não sob o alqueire, né? E mais importante ainda, a gente ter a noção da responsabilidade que nós temos. Que quando a gente age bem, a gente faz o bem para a gente e o bem para os outros. E quando a gente age mal, a gente não só faz a opção errada, né, exerce o livre-arbítrio de uma forma que não é a melhor, mas como também acaba estimulando os outros a fazer o mesmo, porque as pessoas aprendem por exemplo, né, aprendem na prática e pelo exemplo. Tá bom, gente? Eu acho que é isso, espero que tenha ficado claro, espero que a nossa transmissão seja boa, que o fato de nós não estarmos no estúdio não tenha prejudicado, e eu espero ver vocês amanhã. Tá bom? Muito carinho, beijos.